Olá pessoal, nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a lei de indução de Faraday, vendo mais alguns exercícios. Então aqui está um. Exercício 4. Uma barra pode deslizar livremente sobre dois trilhos, conforme tem aqui na figura, essa barra aqui à direita pode deslizar livremente, e tem uma certa largura W aqui de 6 centímetros. Todos os materiais são perfeitamente condutores. Tá? E eu coloquei um voltímetro aqui para medir uma tensão induzida, uma força eletromotriz induzida. Considerando o campo magnético uniforme, ou seja, não varia com a posição, calcule a tensão desenvolvida sobre o voltímetro nos seguintes casos. Então, no item A barra está fixa, tá? Na posição Y igual a 8 centímetros, então aqui eu tenho uma distância de 8 centímetros, mas o campo B é variável no tempo. A magnitude dele está dada aqui em Tesla, é uma função do tempo. No item B, a barra está se deslocando para a direita com uma velocidade de 5 metros por segundo, mas o campo B ele é constante no tempo, vale 0,8 Tesla. E no item C, eu tenho a combinação dos dois efeitos. Eu tenho tanto a barra se movendo para a direita, quanto um campo B variável. Está dito aqui que em t igual a 0, essa barra aqui está na posição inicial y igual a 0, é a posição inicial da barra em t igual a 0. Então, para resolver esse exercício, os três itens, eu vou utilizar a lei de Faraday, que diz que a força eletromotriz induzida é igual ao negativo da taxa de variação do fluxo magnético através dessa área em função do tempo. O sinal de menos é a expressão da lei de Lenz e permite obter o sentido da corrente induzida e, consequentemente, da tensão lida no voltímetro. Tá? O fluxo magnético, ora, é a integral de superfície de BdA. A é essa área aqui, tem um vetor normal paralelo a B, o B é constante, então o fluxo é simplesmente o produto de B pela área, certo? No item A, eu tenho que a barra está fixa, logo a área é fixa, já que o W aqui é 8 centímetros fixo e eu tenho um Y aqui, uma distância daqui até aqui fixa. Então, a taxa de variação do fluxo, na verdade, depende apenas da variação do B, já que a área é constante. Tá certo? O que é a área? É a área de um retângulo. Um lado vale W, o outro lado vale Y. Aqui está. Bom, temos que olhar para o enunciado da questão. O B, a variação temporal de B foi dada no enunciado. É menos 1,2 menos 0,1 t. T é tempo, em segundos aqui. Certo? Tudo sistema internacional. Quanto vale dB dt, a derivada? Ora, 1,2 é constante e vale menos 0,1. Aqui está. Então, menos, veio da equação, está aqui, da lei de Lenz, W vale 6 centímetros, dado no enunciado, Y vale 8 centímetros, tá? O Y vale 8 centímetros, a barra está fixa em Y igual a 8 centímetros, dado no enunciado, e a taxa de variação dB/dt a gente acabou de calcular, é menos 0,1. Então, fazendo as contas aqui, eu tenho uma força eletromotriz induzida de 0,48 milivolts, certo? Se eu tivesse uma certa resistência aqui, ó, eu consigo calcular a corrente induzida, mas nesse caso eu coloquei um voltímetro, que pode ser visto como uma resistência elétrica de valor elevado. Tá? Uma coisa importante aqui, ó, o meu B ele está apontando para cima, mas a variação temporal de B está aqui. Ó. Em t igual a 0 vale 1,2 para cima, em t igual a 1 vale 1,2 menos 0,1, vale 1,1. Em t igual a 2, vale 1. Então, significa dizer que a variação de B é no sentido oposto. O B é para cima, mas ele está diminuindo cada vez mais para cima. Então, a variação de B é para baixo. Então, a força eletromotriz induzida tende a produzir uma corrente para se opor a essa variação. Então, ela tende a se opor a uma corrente induzida, ela vai produzir uma corrente induzida que tende a girar um campo para cima, para se opor a essa variação. Então, seria uma corrente circulando aqui no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, então, ela vem do ponto 1 para o ponto 2, certo? Se o voltímetro pode ser visto como uma resistência, então, o potencial no ponto 1 é maior do que o potencial no ponto 2. Por isso, V12 é maior do que 0. O voltímetro mediria uma tensão V12 positiva para essa configuração. Tá? Vamos ver o item B.
No item B, o campo magnético, a indução magnética é constante, mas a barra se desloca. Então agora o fluxo varia, não porque o B varia, mas porque a área varia. Tá? Então aqui eu tenho essa configuração, a velocidade é 5 metros por segundo para a direita e o B é constante. De novo, a força eletromotriz é a taxa de variação do fluxo, que é BA, em relação ao tempo, com sinal trocado. B está aqui, a área é W vezes Y, W vezes essa largura Y. Tá? O W é fixo, né? Essa largura aqui não varia no tempo, mas o Y está variando. O Y, a barra está se movendo para a direita, então a velocidade é justamente o dYdt. dYdt é o módulo da velocidade. Tá? Então é menos B vezes W vezes a velocidade. B foi dado, 0,8. W foi dado no enunciado, 8 centímetros, se eu não me engano. E o V, a velocidade, está dada aqui, 5 metros por segundo. O W é 6 centímetros. Tá? Essa largura W aqui é de 6 centímetros. Então, efetuando essa multiplicação, eu tenho uma força eletromotriz induzida, em todo o percurso fechado aqui da espira, de menos 0,24 volts, ou módulo de 0,24 volts. Para onde vai estar uma possível corrente induzida? Qual seria a polaridade medida pelo voltímetro? Bem, se a barra está se movendo para a direita e o meu campo magnético para cima, o B, é fixo, significa dizer que a área está abrindo. Eu tenho um fluxo para cima cada vez maior, porque a área está crescendo. Então, a variação do fluxo é para cima, porque a barra aqui está abrindo a área, está crescendo para cima. Tem cada vez mais linhas para cima atravessando essa área. Tá? Então, a corrente induzida vai criar um campo magnético que tende a se opor. Então, eu tenho que criar um campo magnético para baixo. Para criar um campo magnético para baixo, aqui, ó, façam com a regra da mão direita, eu teria que ter uma corrente no sentido horário, certo? Então, a corrente no sentido horário. Significa dizer que no voltímetro a corrente vai do ponto 2 para o ponto 1. Então, V21 é maior do que zero. Tá? E, por fim, no item C, agora eu tenho dois efeitos. O fluxo está aumentando, tanto porque B está aumentando no tempo, é uma função do tempo, 0,2t em Tesla, e também porque a área está aumentando, porque ele está se deslocando para a direita com uma velocidade de 5 metros por segundo. Foi dito que em t igual a zero, a barra parte da posição y igual a zero. Então, aqui está, a força eletromotriz é a taxa de variação do fluxo em relação ao tempo, sinal trocado, tá? Só que nesse caso, a única coisa constante é o W, essa largura aqui, ó, do trilho, tá? W, o B varia e o Y varia. Tá? Se o B varia e o Y varia, eu tenho uma derivada, eu tenho que fazer uma derivada do produto, porque B varia com o tempo e Y varia com o tempo. Então, é 1 vezes a derivada do outro, mais o outro vezes a derivada de 1, derivada do produto entre B e Y, certo? W eu sei que é um valor fixo de 6 centímetros, B é um valor que varia no tempo, dB dt é fácil de calcular, dy dt é a taxa de variação do y, é a própria velocidade para a direita. Então, aqui é só substituição de valores. O y é um movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, y igual a y0 mais velocidade vezes tempo. O y inicial em t igual a 0 vale 0, foi dado. A velocidade é 5, então é y igual a 5t. Essa é a velocidade, certo? Então, quanto vale B? 0,2t. Tzinho, t de segundos aqui, tá? dy dt é a velocidade, vale 5. Quanto vale y? Vale 5t. Quanto vale dB dt? dB dt eu tenho que derivar 0,2t em relação ao tempo, dá 0,2. Está aqui, certo? Então, substituindo todos os valores na equação, eu tenho a expressão que permite calcular a força eletromotriz induzida. Só efetuando os cálculos, então, eu tenho que, nesse caso, a força eletromotriz induzida não é constante no tempo, ela depende do tempo t. A cada segundo ela vai variando. Aqui, tá certo? Nesse caso, para onde eu teria a corrente induzida? Bom, olha aqui, ó. Já estou dando spoiler aqui. Tá? A barra está indo para a direita, então está aumentando a área. O campo magnético tem uma derivada positiva, ele está aumentando para cima. Então, à medida que o tempo passa, o fluxo através da área aumenta, e aumenta por duas razões. Porque o campo B está aumentando para cima e também porque a área está alargando. Então, é óbvio
que a variação do fluxo magnético é para cima. Consequentemente, a corrente induzida tem que gerar um campo magnético para baixo. Então, pela regra da mão direita, a corrente induzida circularia aqui no sentido horário, para produzir um fluxo para baixo. Tá certo? Tá? Então, se ela flui no sentido horário, significa dizer que a corrente vem do 2 e vai até o 1. Imaginando isso como um grande resistor, potencial V21 é maior do que zero. Aqui está, seria a tensão medida pelo voltímetro, certo? Então aqui um exemplo bem interessante, tem várias coisas envolvidas. Vamos ver um último exemplo, um segundo exemplo, que é também de indução, uma aspira condutora com resistência de 0,02 ohms, essa aspira aqui, de 8 centímetros por 5 centímetros, retangular, ela está imersa num campo magnético uniforme, não varia com a posição, dado por 0,4 I, tá? Também não varia no tempo, na verdade, tá? Não varia no tempo nem na posição, é constante, esse B. Mas essa aspira, ela gira ao redor do eixo Z, ela está girando aqui, está mostrando aqui a indicação que ela está girando ao longo do eixo Z, dando 60 voltas por segundo. Em t igual a zero, a aspira está no plano ZX, nesse plano aqui ZX, ou seja, φ igual a zero. O plano ZX é a referência de medida desse ângulo φ. Tá aqui, tá? Obter a corrente induzida na aspira. Bem interessante esse exercício. Tá? Então, de novo, a gente vai utilizar a lei de Faraday. Tá? Nesse caso, o ângulo entre o vetor perpendicular à área e o vetor B varia, certo? Então, eu tenho, o B é constante, na verdade, né? Mas o ângulo aqui, ó, é um ângulo que varia no tempo. Esse ângulo aqui, a aspira está girando. Então, esse produto escalar varia no tempo, eu tenho que considerar B vezes A vezes, nesse caso aqui, tá? O seno do ângulo. Por que o seno do ângulo e não o cosseno? Tá? Bom, em t igual a zero, deixa eu só complementar aqui, tá? Ó, em t igual a zero, essa minha aspira está nessa posição, foi dito no enunciado. Essa é a posição inicial, tá? E esse ângulo φ vale ômega-t, onde ômega é 2πft e o F são 60 voltas por segundo, o F é 60 Hz. Tá? Bom, em t igual a zero, eu observo que as linhas de B são paralelas à área pintada de cinza, então o fluxo é zero. Então, φm é BA seno de φ. φ igual a zero, fluxo zero, certo? Se a posição inicial dessa área, dessa aspira, fosse no plano ZX, aqui teria que ser cosseno. As coisas têm que ser coerentes, tá certo? Então, para φ igual a zero, ou seja, em t igual a zero, o fluxo é zero, porque as linhas estão tangenciando a área. Nenhuma linha atravessa a área, certo? Bom, quanto vale φ? Aqui está, vale B, que foi dado no enunciado, que é 0,4, vale a área. Quanto é a área? É 8 centímetros vezes 5 centímetros, eu transformei aqui em metros, né? Tudo em unidade do sistema internacional, vezes seno de φ. Seno de φ, seno de 2πft. Aqui está, certo? Então, aqui eu tenho a expressão para o fluxo magnético através da aspira. Para t igual a zero, de fato é zero. Quando t for tal que esse ângulo aqui for 90 graus, está no plano ZY, daí o fluxo é máximo, certo? Está aqui em militesla, tá? Já fazendo os cálculos aqui. Bom, a força eletromotriz é a derivada desse φm com sinal trocado. Então, tem o menos aqui. O que é a derivada? Derivada do seno é cosseno, com esse 377 pulando aqui para frente. Aqui está, certo? Então, aqui eu tenho a força eletromotriz. Aqui está dada em volts, né? 0,6 cosseno de 377 volts. Tá? E a corrente, basta dividir a força eletromotriz pela resistência que foi dada, que é 0,02 ohms. Então, aqui dividindo, eu tenho a corrente. E aqui está a corrente induzida. Tá? Eu desenhei aqui o sentido da corrente e aqui aparece o sinal de menos. Eu vou deixar como exercício para vocês se convencerem o que acontece em t igual a zero, se a corrente realmente flui nesse sentido ou não, em relação a aplicar a lei de Lenz. Tá? É bastante simples, mas tem que fazer com atenção. Tá bom, pessoal? Eu vou parar por aqui, então.
Na aula que vem a gente vê um outro exercício, tá bom? Ainda sobre a lei de Faraday. Até lá então.